sabia como é que ela vai se alimentar. É um bebê recém-nascido, ela vai morrer. Deixa ela, algumas pessoas vão falar, deixa ela aí pra morrer, tu tá entendendo? Não deixa, porque a gente não sabe o que fazer. Boa noite! Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. Aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada para tu poderes entender e participar. Por isso, vem conosco. Eu sou Rony Furfuro, sou médico dentista e sou o criador e idealizador do portal Atlas Lipcast. Estou aqui para partilhar contigo mais uma história de vida, mais uma história importante de vida. E a gente vai receber hoje uma garota do alto dos seus 20 anos, mas com uma maturidade, com uma história maravilhosa. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar tanto de conhecer a Thaís, quanto eu gostei de conhecer a Thaís. O Atlas Lipcast é um portal de informação sobre fenda labiopalatina, como vocês já sabem. Aqueles que não sabem ficam a saber. Nós produzimos conteúdo de informação para levar fenda palatina para todas as pessoas que precisam entender o que é a fenda labiopalatina. Então, todas as semanas nós fazemos uma live, fazemos uma conversa, contamos histórias, conversamos com profissionais. É uma variedade de produtos muito grande que vocês têm para conhecer o mundo da fenda labiopalatina. Então, por isso é muito importante que vocês também façam com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, porque é importante que as outras pessoas nos descubram e comecem a conhecer um pouco mais da fenda labiopalatina. Por isso, é hora de partilhar a live, mandar chamar todos os amigos. Vamos fazer aqui uma grande festa hoje. Por isso, agora eu queria que vocês não se esquecessem de deixar os vossos likes, deixar aí as referências para que os motores de busca entendam que esse conteúdo é relevante, é importante e que ele pode ser importante para outras pessoas. E a forma de fazer isso é partilhando, é fazendo os comentários, mandem aqui as suas opiniões acerca do nosso espetáculo de vida e de informação que todas as semanas nós partilhamos com vocês. E não se esqueçam de conhecer também o nosso podcast, o Atlas Lipcast, é um podcast também. Tem lá também muito conteúdo sobre fenda labiopalatina. E nós contamos com vocês para divulgar e para partilhar essa informação. Boa noite, Thaís! Bem-vinda, Thaís! Boa noite. Muito obrigada. Eu estava aqui exatamente a dizer às pessoas que estão aqui conosco de quão encantador é a tua presença e o teu sorriso, Thaís. É muito, muito, muito agradável falar contigo. Foi muito, muito interessante desde o momento em que eu descobri o teu vídeo na nossa campanha e fiquei encantado com a tua lucidez, com a tua maturidade. E eu acho que você é bem novinha. Eu não vou falar a sua idade, não vou perguntar a sua idade, porque acho que não devo. Mas eu vou te contar um segredo. Eu já contei essa história antes de você entrar. Então, então o que eu quero falar contigo agora é sobre um pouco da tua história. Vamos falar sobre fenda labiopalatina na primeira pessoa, do singular, não é? Thaís Marques. Thaís, qual é o tipo de fenda que a Thaís tem a nascença? É a unilateral, é só de um lado. Só do lábio. Uhum. Então, pessoal, Não, é dentro também. Tá? Se fez todo, tudo aberto. Como fala o mesmo. céu da boca também. Inclusive, só da boca. Isso. Então, pessoal, aqui nós já falamos muitas vezes sobre a forma de nos comunicarmos, de nos entendermos todos com relação a isso. E a melhor forma é usarmos uma classificação que toda a gente conheça e que toda a gente entenda. Aqueles que ainda não nos acompanham podem não conhecer. Quem nos acompanha já conhece, mas a gente vai falar para quem não conhece também entender. A Thaís tem uma fenda do grupo 1, unilateral, completa. Aliás, do grupo 2, unilateral completa. Do grupo 1 seria só o lábio. Mas ela depois explicou que vai até o céu da boca também. Portanto, então, é uma fenda do grupo 2, unilateral, do lado direito, é isso? Do seu lado direito? Isso. Isso. É que aqui no telefone as coisas aparecem ao contrário.
Então eu já fiz os cálculos de cabeça. Então, essa fenda, ela apanhou o lábio, o rebordo alveolar, que é onde nascem os dentes, aquilo que as pessoas chamam a gengiva, o céu da boca todo também. Então, foi esse o presente que veio embrulhado em forma de Thaís, um bebezinho lindo que nasceu e foi entregue à mamãe da Thaís. Quando é que os seus pais souberam que tu tinhas uma fenda lábio-palatina, Thaís? Assim, meu amigo, é, foi um susto, porque nunca tinha ouvido falar, nem viram, nem sabiam que podia existir, por exemplo, nascer uma criança com lábios leporino. Quando eu nasci, foi uma surpresa. Eu acredito até que para o médico, porque o médico chegou para minha mãe e falou: mãe, é, a sua filha nasceu com os lábios rachados. Ela, ela, ela nasceu diferente. Ela nasceu diferente e ele foi logo adiantando para ela não se assustar, para a família não se assustar, na verdade, porque ninguém conhecia. Porque aqui, ó, eu nasci na cidade de Matinha, Maranhão, é Baixada, Baixadeira. Então, ninguém tinha acesso a muita informação naquela época, 20 anos atrás. Uhum. E aí, quando eu entregue a minha família, foi um verdadeiro susto. Ninguém sabia como fazer, o que fazer, como ela vai se alimentar. Porque nasceu aberto, né? Então não tinha como tomar leite do peito. Como, por exemplo, eu não mamei no peito da minha mãe. Foi um processo que ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. É, como eu disse ao senhor, não foi nenhuma descoberta antes, foi uma descoberta na hora. Eu fui uma surpresa. Eu fui uma surpresa, literalmente. E na época, eu sei dessas coisas que sempre me conta, minha mãe sempre me contou. Claro. Na época como eu posso dizer, diferente, que a minha mãe não queria que ninguém me visse, ninguém me olhasse assim de fora, era só a família, só ela, o meu pai, os meus avós e pronto. Ninguém podia ver, ninguém podia ver, porque ela tinha medo do que as pessoas podiam pensar ou do que podiam falar. E aí tem até uma história que das nossas vizinhas aqui, que é vizinha e amiga da família, fala, é que ela quis muito me ver, quis muito me conhecer. Eu sou a primeira filha da minha mãe, né? Eu sou mais velha. Ela queria muito me ver. Deixa eu ver a sua filha, deixa eu ver o seu bebê. E a minha mãe não queria deixar, não queria. E a minha avó, que já faleceu, ela ela disse, não, pode deixar ver, pode deixar ver. E aí ela me viu e ficou encantada, como ela conta até hoje. Toda vez que ela me olha, ela fala, já tá um mulherão. Quando eu lembro que a sua mãe não queria deixar, não queria deixar eu te ver, e agora já tá um mulherão. Aí ela sempre conta essa história. Todas as vezes que a gente se encontra na rua, a gente se encontra 10 vezes na rua, 10 vezes ela conta a mesma história. Então, assim, foi literalmente uma caixinha de surpresa. Literalmente uma caixinha pequenininha, gordinha e bochechuda. E E com um sorriso rasgadinho. foi isso, justamente com um sorriso rasgadinho. E foi isso, foi uma surpresa, doutor. Foi uma surpresa. Isso acontece. A minha história, ela é gigante, ela é A gigante. gente vai conhecê-la. Essa, na verdade, é uma situação que acontece, e especialmente uma das razões pela qual eu acabei por ser indiscreto e revelando a tua idade, porque é importante as pessoas perceberem a marcha do tempo, ok? Há 20 anos, quando tu nasceste, a tua mãe não teve um diagnóstico pré-natal. E essa ausência do diagnóstico pré-natal faz com que haja exatamente um processo que deveria ser preparatório desaparecer da história dos teus pais. Ou seja, eles deveriam ter tido tempo para poder se preparar para receber-te, inclusive para conhecer uma série de situações que, na realidade, são mitos. Não é? Portanto, não é pelo simples fato de nascer com uma fissura e ainda por cima unilateral, mesmo que completa, que uma criança está condenada a não amamentar no peito. O que acontece é que, provavelmente,
vocês não tiveram o acompanhamento, e obviamente que não tiveram, porque nem sequer tinham informação sobre a fenda, quanto mais sobre como fazer o processo da alimentação de uma criança fissurada. Vocês, a partida, num protocolo de acompanhamento, recebem logo instruções e vão sendo acompanhados durante a gestação, inclusive por terapeuta da fala, por médicos dentistas, por dentistas. Há uma sequência de processos que é muito importante e que os teus pais foram privados dessa informação. Então, acabaram por receber essa notícia como um impacto. E esse impacto, muitas vezes, gera histórias como essa que tu acabaste de dizer, dos pais ficarem com receio de como é que vão apresentar essa criança à sociedade. Então, voltando para a tua história, Thaís, quando os teus pais se depararam com esta realidade, de ter que gerir o teu aparecimento, ter que gerir isso tudo, a primeira reação foi de só a família participa e mais ninguém. E quando é que a tua mãe conseguiu superar isso? Quanto tempo tu já tinhas para que a tua mãe conseguiu superar e mostrar aquele sorriso rasgadinho lindo para as pessoas? É, é, assim, eu acredito que deve ter sido depois da minha vizinha ter me olhado. E aí foi que a minha avó ela foi dizendo para ela, vai deixando. Aí a família foi chegando, e aí as pessoas foram chegando, e aí foram conhecendo, mas todo o tempo com aquela pergunta, era por que que ela nasceu assim? E assim, logo quando eu nasci, algumas pessoas da família, inclusive, falaram, ela vai morrer. Por quê? Porque justamente por não ter esse auxílio, não sabia como é que ela vai se alimentar. Um bebê recém-nascido, ela vai morrer. Deixa ela, algumas pessoas vão falar, deixa ela aí pra morrer, tu tá entendendo? Então deixa, porque a gente não sabe o que fazer. E aí, é uma frase que talvez a minha mãe nem saiba, mas é uma frase que me motiva até hoje. Eu me emociona. Ela, Tudo bem. ela disse, não, eu vou querer ela assim mesmo. E ela me amou desde a primeira vez que ela me viu. E ela lutou muito para que eu pudesse me reabilitar. E eu acredito que foi isso, o amor dela, o amor da minha família, o amor deles foi que deu essa amplitude, essa liberdade para me mostrar para o mundo. E ainda bem, né, que me mostraram para o mundo, Sem porque dúvida. desenvolvi dessa forma. Eu me desenvolvi dessa forma, falante, alegre, todo o tempo para cima, extrovertida, tagarela, o tempo todo. Mas demorou um tempinho, mas acredito que depois de ter aberto a primeira porta para nossa vizinha me conhecer, abriu outras portas, porque a gente vai entendendo depois de um tempo que não é um bicho de sete cabeças. Assim, lógico que quando nos falta conhecimento, a gente não vai saber, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como conversar, a gente não sabe nem como alimentar, como foi no caso, né? E a minha Isso. alimentação, como descobriram a forma de eu me alimentar foi muito engraçada, muito engraçada. É. E muito, muito engraçada. A minha avó, ela faleceu, né? Eu acabei de falar, a mãe da Uhum. minha mãe, ela faleceu. E foi ela que descobriu como me alimentar. Eu chorava muito, já tava chorando, porque eu não tinha como alimentar. Fominha? Então ela me pegou no colo, até hoje eu amo comer. Ela me pegou no colo, e aí ela pegou o dedo e enfiou no fundo da minha goela, lá no fundo do goela, como fala aqui, da baixada, lá no fundo da garganta. E aí ela fala que eu chupei o dedo dela lá no fundinho Uhum. da garganta. Aí foi como ela descobriu.
Aí, todas as vezes que eu não queria fazer alguma coisa pra ela, ela tá, olha, fui eu que descobri o jeito que tu comia, faz as coisas pra mim. Que linda, Aí foi dessa forma. que linda. Ah, é muito grande, muito, muito, muito grande. E aí ela sempre falava isso, foi dessa forma que descobriram a forma como eu me alimentava, foi desse jeito. E aí, depois desse dia, depois desse bendito dedo que Deus já levou, foi quando descobriram a maneira de eu me alimentar e é grande demais. Ó, Thaís, eu vou partilhar uma coisa contigo. As avós não morrem. A minha avó está comigo até hoje. Todos os dias, todos os dias. Enquanto ela estiver na tua memória e tu falares dela, ela vai estar sempre viva. São pessoas muito especiais. O meu pai costuma dizer que neto é filho com açúcar, sabe? E Uhum. ele adora doces. Então é por aí. Os avós são fantásticos, as mães são maravilhosas e os avós são fantásticos. Eu fiz aqui questão de deixar aqui fixado um comentário que passou aqui, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é maravilhoso esse comentário. Diz assim: eu te amo, minha filha. Eu acho que é E da, eu amo muito eu ela. acho que é da tua mãe. É, Maravilhoso isso, maravilhoso. Então, Thaís, aí a tua mãe recebeu essa notícia, agarrou em ti com as duas mãos, com esse amor gigante de mãe, né? E vamos para frente. A tua avó pôs o dedo lá e descobriu que tu, afinal, até conseguias sugar o alimento, o leitinho. E então, quando é que a tua mãe começou a descobrir verdadeiramente ajuda? O que é que ela fez? Como é que foi a descoberta de socorro de alguém que lhe desse alguma luz de verdade? assim, doutor, como eu acabei de falar no início, eu nasci na cidade de Matinha, aqui na Baixada. Uhum, E havia um médico, eu não sei se ele ainda é vivo, mas havia um médico. E a minha família, ela sempre conheceu, assim, muita gente, porque é cidade pequena, então todo mundo se conhece. claro. Minha mãe recebeu informação de que em São Luís do Maranhão, que é a capital aqui do Maranhão, havia um hospital que fazia cirurgias, que fazia alguns reparos. E eu tinha apenas 2 meses de vida só, então não foi um tempo gigantesco. Uhum. 2 meses de vida. Eu nasci com 2 meses de vida, ela recebeu a informação. Foi quando a gente foi para São Luís e a gente fez a minha primeira cirurgia. Eu Uhum. não sei lhe dizer, porque no momento eu não lembro se teve, por exemplo, algum resultado, tipo, deu certo e tudo ok. Mas eu lembro, não, minha mãe me contou, na verdade, que foi com 2 meses de vida, foi quando ela descobriu que em São Luís do Maranhão, em um hospital que eu não lembro o nome, Uhum. faziam esse tipo de cirurgia, esse tipo de tratamento, que no caso não era um tratamento específico para pessoas com fissuras, mas era no geral. Uhum. Era uma cirurgia, faziam cirurgias, consultas no geral. Cirurgia Mas pediátrica, aí cirurgia em então foi criança. justo, justo. Aí foi lá em São Luís também que ela descobriu o centrinho. Foi quando eu fui com 2 anos de idade para o centrinho. E de lá eu iniciei meu tratamento até aqui. O E centrinho ainda de tenho Bauru, não é? esse centrinho de Bauru. Uhum. Bendito. Thaís, então, quando a tua mãe chegou em São Luís, ela levou-te para fazer essa intervenção do lábio. A intervenção do lábio, que na linguagem dos médicos é a queiloplastia, é a primeira cirurgia do protocolo. Na realidade, então, tu acabaste por, mesmo não estando dentro de uma equipe, dentro de um protocolo, acabou por cumprir esse primeiro objetivo, que era o encerramento do lábio. Mas depois dessa cirurgia em São Luís, chegaram a fazer a cirurgia do céu da boca? Não. Não, Não. como eu acabei de dizer, isso tudo foi só no centrinho. A única e primeira cirurgia que nós fizemos aqui no Foi a do Maranhão lábio. foi isso, só a costura, como a gente costuma
costuma dizer aqui Uhum. na Baixada. Certo. Foi só costurar a primeira e pronto. Muito, E lá pra frente foi no centrinho. muito bem. Então, essa chegada no centrinho, a tua mãe foi informada no próprio hospital, né, por esse médico, por essas pessoas que estavam nesse hospital, e vocês foram para o centrinho em Bauru. Ô, Thaís, de São Luís a São Paulo são mais ou menos uns perto de 2.000 quilômetros, ou perto disso, provavelmente. É, como é que foi essa história de vocês? Como é que a sua mãe se organizou? Como é que foi a organização familiar para vocês saírem de São Luís e chegarem em Bauru para tu seres observada num hospital tão longe de casa? Graças a Deus, Deus sempre esteve no controle de tudo. É, a minha mãe, ela se formou bastante, ela conversou bastante com a ajuda desse determinado médico. É uma história bem antiga, eu não lembro assim muito bem, mas eu vou tentar repassar a informação que eu consigo lembrar. Uhum. E aí a gente entrou no SUS, porque a gente descobriu que o SUS ele dava passagem, no caso, até hoje, ele que nos fornece as passagens de avião. E Uhum. era a primeira vez da minha mãe, uma criança pequena, de 2 anos de idade, indo para São Luís, com a cara e a coragem e o medo de avião, porque até hoje ela morre de medo de avião. A tua mãe já tinha saído daí Inclusive, ela era alguma bem vez? nova. Ela já tinha saído daí alguma Não, vez? acredito que não. Imagina Ela só a tinha 20 coragem. anos de idade, ela tinha a minha idade, a idade que eu tenho hoje, ela só tinha 20 anos de idade, uma criança de colo, nunca tinha saído, nunca nem tinha andado de avião. Aí ela botou a bolsa na costa, a criança no quarto, É e foi, maravilhoso a isso. cara e a coragem. E a gente chegou lá e ela conta que ela não sabia de nada, que ela ficava só observando. E aí ela conta que na nossa primeira viagem, que a gente entrou dentro do avião, ela viu, na verdade, uma outra mãe que estava na poltrona da frente, com um filho também fissurado, acho que mais ou menos da minha idade, Uhum. e ela colou nessa. Porque assim, um fissurado, uma mãe de um fissurado, quando encontra a mãe de outro fissurado, pronto, é família, logo a É família se isso acolhe. mesmo. Ela colou nela, ela colou nela, e aí a gente foi. E chegamos lá, a moça dividiu o táxi, tudo. Aí a primeira vez eu não sei andar aqui, eu não sei nem como é que faz. São Paulo, né, gente? Bauru. Então a gente já sair daqui para outro lugar que a gente conhece já é assustador. E a família também, na época, não apoiou ela, porque era uma coisa arriscada, né? 20 anos, é muito nova, é uma menina, vai encarar o mundo assim? E Isso. aí ela foi, dividiu o táxi, chegou e deu tudo certo. E a cirurgia reparadora que eles fizeram aqui em São Luís foi feito em Bauru, lá no Centrinho também. Eles repararam a cirurgia que foi feita aqui em São Luís. Isso é muito importante da gente chamar a atenção, porque apesar de não colocar em causa de forma nenhuma competências de nenhum profissional, em absoluto, a pessoa que fez o trabalho fê-lo com a consciência de que estava a fazer o seu melhor, e isso é importante e é de louvar, mas é preciso que as pessoas percebam que a reabilitação, o trabalho sobre fenda labiopalatina, é um trabalho muito específico. E mesmo quem está habituado a fazer cirurgia plástica, a cirurgia de reconstrução da fenda labiopalatina, ela exige algum conhecimento técnico e algum treinamento específico para esse tipo de correção. Então, não é que o cirurgião tenha operado mal a Thaís, o que acontece é que provavelmente isso não era o cotidiano dele, até porque, como a Thaís já citou, na cidade onde ela nasceu, nem sequer havia outra criança. A probabilidade de, em São Luís, esse cirurgião pediátrico já ter operado uma outra fenda era muito pequena, muito provavelmente. E então, a realidade dessa cirurgia exige, de fato, uma concentração de conhecimentos. E daí a importância de um centrinho como elemento formador e um elemento preparador para que depois, então, desses elementos preparados, nós possamos ter essa capilaridade de ter centros de tratamento de fissuras em outros lugares, em outros lados,
pelo menos para esses cuidados imediatos, porque continua a reinar a desinformação. Ainda hoje, e isso pode parecer estranho para ti, Thaís, mas ainda hoje eu recebo mães que chegam à minha frente e me dizem: doutor, eu nem sei o que isso é, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sério? E isso é muito assustador, de fato. Então, nós temos que levar mais informação e, principalmente, preparar mais profissionais para estarem aptos a dar respostas dessa natureza. Então, dito isso, e contando essa história maravilhosa de uma mãe maravilhosa que agarra na filha com o sorrisinho rasgado e vão as duas numa aventura inédita. Eu imagino como foi para tua mãe. As pessoas que não conhecem o interior do Brasil talvez não consigam fazer a medida exata desse desafio que era para uma garota de 20 anos sair do interior do Maranhão e ir parar em São Paulo sozinha, numa viagem de avião. Toda a componente emocional que devia estar envolvida nisso, especialmente depois de terem confrontado a tua mãe com aquele absurdo, né, de deixa ela ir, porque isso não tem nem nome para uma coisa dessas. Mas, infelizmente, acontece. E nós temos que lutar. Essa é a grande batalha do Atlas Lipcast. Que as pessoas saibam que a Fenda Palatina pode estar na porta ao lado e, às vezes, pode estar dentro da sua casa e você não sabe. É muito importante, por isso, partilhar. Convida ele, aproveita que a gente está fazendo essa pausa, aproveita para convidar uns amigos para vir ouvir a história da Thaís e aproveita também para fazer aí um comentário, mandar alguma pergunta que você queira sobre alguns dos passos do tratamento da Thaís, que a gente vai aproveitando também para poder ajudar a esclarecer cada uma dessas passagens. O comentário que está fixado aqui, para quem não percebeu, para quem chegou depois, é da mãe da Thaís, tá bom? Por isso é que esse comentário está aqui fixado, porque esse comentário vale a live toda, porque foi esta mulher que trouxe para nós, que nos deu de presente esta maravilha que é a Thaís. Thaís, quantas cirurgias é que tu já fizeste até agora? Tens ideia? Não, doutor. Não tenho, assim, basicamente uma ideia, mas eu acho que a minha mãe pode responder. Eu acho, sim, que foram umas 3 ou 4 cirurgias até agora. Uhum. Acredito que tenha sido essa quantidade. Foi a primeira, em 2 meses, caso aí depois de 2 anos, foi a cirurgia reparadora. E aí nós tivemos, acredito que tenha sido essa quantidade, de umas 3 ou 4 cirurgias. Perfeito. 6 cirurgias, que ela tá me corrigindo aqui. 6 cirurgias. 6. 6 cirurgias. Muito bem, muito bem. Que maravilhoso isso. 6 cirurgias. Portanto, Sim. essas cirurgias fizeram uma parte da tua história, certamente. E como é que você... e a própria recordação que tu tens das cirurgias já dá uma dimensão de como você se relaciona com isso, não é? Portanto, é maravilhoso perceber que para você até parece a metade daquelas que realmente foram. Quando é que você se descobriu, quando é que você começou a perceber que tinha uma fissura, que tinha algo que não era como as outras pessoas? Onde é que esse primeiro insight, essa primeira luz te acendeu? Foi na infância. E de uma forma dolorosa, mas foi na infância. Assim, quando você é diferente, as pessoas que não conhecem, no caso eu vou me retratar a crianças, né? Porque no meu caso não era de criança para adulto, não, era de criança para criança. Uhum. Assim como eu não tinha, minha mãe não teve informação, as crianças também não tinham, então os pais delas também não tinham. Certo. E foi na infância que eu descobri que eu era diferente de todos os meus colegas que eu tinha do lado. Porque eu sofri muito bullying, muito, muito bullying. Hoje eu lembro de exatamente cada frase, cada palavra. Mas eu também não baixava a guarda, não. Fazia o bullying, eu tacava a surra nele. E no outro dia eles viravam tudinho meus amigos. Mas foi na infância
que eu descobri que eu era diferente, Aham. mas que também eu não era fraca, não. Eu estava ali, podia ser diferente, mas eu também era muito educada em casa para saber que o diferente ele não é o anormal. A minha mãe, ela cantava para mim uma música, eu tenho certeza que ela lembra dessa música. Mas ela cantava pra mim uma música de Aline Barros, Aos Olhos do Pai. Ela sempre cantava isso. Toda vez que eu chegava, acho que às vezes triste, eu não lembro exatamente. Eu chegava Ah, triste, como é que era, mas ela cantava essa música pra mim. Ela é até assim, gente, eu não canto. Ela é assim, Aos Olhos do Pai, é uma obra-prima, Deus planejou, suas próprias mãos criou, a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, toque de amor. Ela sempre cantava essa que música. lindo. E aí, era assim, um empoderamento já dentro de casa. Uma Exato. meninazinha já forte, literalmente, porque se viesse pra cima com piadinha, eu ia pra cima com murro, porque era desse jeito, era doloroso, era sofrido, porque sofrer bullying não é bom. Exato. Aquilo ali machucou muito, afetou muito na minha adolescência, durante todo o meu crescimento, mas todas as vezes até hoje, quando me vem às vezes assim, um pensamento ruim, uma autoestima baixa, e eu lembro da porrada que eu dava no meninozinho, e aí eu lembro, olha, é diferente, mas é perfeita. É perfeita do jeito que Deus criou, do jeito que Deus formou. É. Foi na infância, foi na infância. Thaís, nós estamos falando esse período da infância antes dos 6 anos ou depois dos 6 anos? É, nos 6 anos, literalmente, Por seis volta anos de desses seis idade anos, né? pra frente. É. Até onde a minha lembrança pode me levar é nessa idade, Uhum. 6 anos, 6 anos pra frente. E quando... Mas eu tinha muitos amigos também que gostavam de mim, que eles não faziam assim acepção, ou diziam, é diferente, então a gente não vai brincar. Ou então faziam piadinhas, ou então jogavam aquelas frasezinhas. Não, tinha até hoje pessoas que me acolhem, que gostam, pelo meu jeito, Tiazinho. Exatamente. Aquela frase de você não vai ler um livro sem antes se encantar pela capa. Então, assim, no meu caso, nunca foi um encanto pela capa, sempre foi um encanto pelo conteúdo. Então, assim, dessa frase eu discordo, porque nós que somos fissurados, muitas das vezes, a gente não encanta pela capa, pelo físico, pelo que a gente mostra, mas se sentar um pouquinho, em 5 minutinhos sequer, para sentar com um fissurado ou com uma pessoa diferente, você vai entender que o conteúdo ele é excepcional. Ele é brilhante, ele é grande, ele é divertido, ele faz sorrir, ele faz chorar, ele brinca e tudo mais. E foi assim, na infância, doutor, de uma forma bruta, mas foi. Olha, Thaís, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que essa frase não é bem totalmente verdade, porque houve um aviador, um piloto de aviação, que escreveu um livro muito interessante. E nesse livro muito interessante, que quase toda a gente leu, quem não leu, em algum momento vai acabar por ler certamente, esse autor diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Esse aviador chamava-se Antoine Saint-Exupéry e ele escreveu um livro chamado O Pequeno Príncipe. E nessa expressão do Saint-Exupéry, talvez tu percebas uma coisa que é muito importante, é que a capa não é pele, a capa não é propriamente forma. É muito provável que as pessoas se encantem pela tua capa, porque a tua capa é linda, garota. Tu irradias luz por todos os lados. Então, é muito, muito provável que a tua capa seja, de fato, o cartão de visita
para que as pessoas queiram, de fato, conhecer o conteúdo do teu livro. Porque o teu livro está a ser escrito com páginas muito bonitas. E, eventualmente, houve aí alguns capítulos mais atropelados no princípio, que não tem como dar a volta, já estão escritos. Mas o final do livro vai ser certamente memorável, porque você está escrevendo o livro com as letras certas, sabe? E isso é muito bonito. E é mais incrível a tua consciência daquilo que tu acabaste de dizer. Quando as pessoas conhecem um fissurado, elas estão tendo a oportunidade e elas têm que ter a percepção de que estão tendo uma oportunidade de conhecer um herói de carne e osso, um herói daqueles que a gente não lê nas histórias em quadrinhos nem vê no cinema. É um herói de verdade, porque vocês vencem uma batalha todos os dias, vocês passam por muitas batalhas e a resiliência, a resistência que no final desse processo ainda te traz com um sorriso é maravilhoso. E ainda por cima, um sorriso com a luz e com essa energia que tu traz para todas as pessoas. Tu estás a dar aqui, certamente, para as mães que vão assistir esse vídeo ou que estão assistindo esse vídeo, tu estás a dar uma noção clara de que tudo vale muito a pena. Uma das lives em que eu me lembro de ter conversado sobre esse assunto, Thaís, eu disse que a mãe do Beethoven teve vários filhos antes do Beethoven. E quando o Beethoven nasceu, ele era o irmão de vários filhos com muitos problemas. E chegaram a ponderar que a mãe não tivesse o filho, que interrompesse a gestação do Beethoven. Imagina se essa mãe tivesse dado ouvido às loucuras daquela gente, nós tínhamos ficado sem um gênio da música como Beethoven, não é? Então, essa tua lição de Verdade. vida é maravilhosa. E aí, esses 6 anos, que é quando a criança começa a ter a noção da presença da sua própria existência, é exatamente por isso que eu te perguntei, foi aí que as pessoas se tornam as crianças, como a Vanessa já citou aqui nos nossos comentários, as crianças às vezes são cruéis. Mas há uma fase que é especialmente cruel e depois, vivendo numa sociedade como a que nós vivemos, que está super voltada para determinados valores vazios, especialmente em relação às mulheres, porque quer a gente aceite, quer não, existe uma diferença de tratamento entre os homens e as mulheres, o que é vergonhoso para a humanidade, mas é uma realidade com a qual a gente tem que encarar. É como tu fazes em relação à cicatriz. Eu acho que essa é uma fenda muito mais grave na sociedade do que a fenda labial e palatina de algumas crianças. Mas então, dito isso, há uma fase que vem logo a seguir e que eu gostaria que tu falasse um pouco dessa fase, que é a fase da descoberta da Thaís, mulher, adolescente, no meio dos outros adolescentes. Aquela fase em que começa os namoricos, os interesses. Como é que foi essa descoberta da adolescência para ti? É, sim, não foi muito fácil, porque, como eu falei ao senhor, a você, Uhum. quando a gente vai passando, vai ouvindo aquelas frasezinhas, os sim, a gente vai crescendo. Aí eu cheguei aos meus 12 anos de idade, já era uma pré-adolescente, eu tive mesmo dos meus 12 anos de idade, porque a gente vai olhando assim pro lado, olha, a amiguinha, ela é diferente, né? Ela nos nossos olhos, eu vou falar nos meus olhos antigos, Uhum. no meu ver antigo, perfeita e eu não sou. Ela é, ela é normal e eu não sou. Então, assim, nessa fase de relacionamento foi um tantinho complicado. Porque eu achei, ninguém nunca vai gostar de mim. Quem é que vai querer ficar, né? Eu não sou como as outras meninas, eu sou diferente. E aí, aquilo ali pesava muito, a questão da autoestima, da insuficiência também. Mas aí até que as coisas, elas foram diferentes, entendeu? Eu encontrei pessoas maravilhosas, é, algumas nem tanto, né? Mas outras sim, não se importaram, na verdade.
atualmente eu estava em um relacionamento onde a pessoa ela tinha orgulho de me ter, e aí ela fazia questão de falar e de mostrar a minha história, e aí ela, ó, é a minha namorada, e ela é assim, e o orgulho absurdo, 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 foi uma das pessoas que me ensinou a me amar mais ainda, vendo o amor dele pela pessoa, pelo que eu era, né? Pelo que eu sou, na verdade. Hoje a gente não está mais junto, mas é um grande amigo meu, a pessoa excelente. Uhum. E assim, foi difícil no início, como eu acabei de falar, pela questão da autoestima, por eu não me achar suficiente. Às vezes bate ainda um pouquinho dessa insuficiência, porque não é do dia para noite que a gente, ai, nossa, eu sou perfeita, ai, eu sou linda. Não, é uma construção, pra gente é. Para nós que somos fissurados, o espelho, ele é o nosso maior inimigo. Ele é o nosso maior inimigo. O espelho. Você acorda e o espelho é o nosso maior inimigo, assim. Ainda mais quando a chavinha ela ainda está travada dentro da nossa cabeça. Quando a gente acorda, assim, a primeira coisa que você olha é o espelho e ele está te mostrando o que você é. Ou melhor, o que os seus olhos estão vendo. Uhum. Então, é figurativo, vago, na verdade. É vazio. Você está vendo aquilo ali, é o seu físico. Por mais que as pessoas falem, um dia isso vai passar, ou como costumam dizer, tudo que está em pé, um dia vai cair, a pelezinha que está em cima, um dia vai envelhecer. Mas para nós que somos fissurados, isso é muito difícil. Eu me olho todos os dias no espelho, isso não é uma mentira, não. Todos os dias eu me olho no espelho e eu sou apaixonada por mim. Às vezes bate uma insegurança, mas eu sou apaixonada por mim, eu me olho no espelho, aí eu começo a olhar de um lado, olhar de um outro. E aí vem aquela bendita insegurança que está batendo na minha porta, e eu balanço meus lindos cabelos e falo, não, peraí, bonita desse jeito, e quer ficar assim? Não, peraí. E aí, de vez em quando, ele é meu inimigo. Às vezes eu dou umas flechadinhas aí com ele, mas ele tem se tornado meu amigo e ele vai ter que se tornar meu amigo de um jeito ou de outro. Assim, para relacionamento foi bem complicado, mas a gente vai aprendendo, né? A minha adolescência ela foi normal, como a de toda menina. Teve suas decepções, teve suas conquistas, teve suas paixões. Não teve, assim, muito nada de diferente, assim. Mas foi normal, assim como a de todo mundo. O que bateu e o que foi diferente, que às vezes nem é diferente, né? Porque quase toda menina passa por isso, quase toda pessoa passa por isso, que é a insegurança. E o fato de eu não ser como as outras pessoas, como as outras meninas. Então, eu não sabia como é que isso ia chegar aos meninos, eu não sabia como eles iriam me ver, não sabia se eles iriam gostar ou querer. Até que foi tranquilo, até hoje tem sido. E é esperar a pessoa certa aparecer agora. Ô, Thaís, você tem consciência de que todos os jovens, exatamente todos, com fenda, sem fenda, com óculos, sem óculos, todos os jovens têm essa mesma insegurança na adolescência? Sim, Tem essa consciência? sim, justo. É por isso que eu acabei de falar que não foi é, muito assim, anormal, assim, nossa, é só eu que sinto. É porque a gente pensa, né, que adolescente é dramático, mas, mas assim, foi uma coisa que depois que foi passando, depois que a gente vai vivendo, que eu fui vendo, a minha amiga também passa por isso, o meu amigo também passa por isso. Então não é uma questão somente do meu físico. Então é uma coisa que está na minha cabeça, que todo mundo passa. Então, peraí, eu não vou enlouquecer por isso. E Exato. aí foi indo, e as coisas foram acontecendo normalmente, da maneira como tiveram que acontecer. Como eu acabei de falar, com suas decepções, seus amores, e tudo que vem na adolescência, que a adolescência é uma bagagem gigantesca, a gente só volta a ficar doido, mas foi, foi do jeito que tem que É uma ser. fase de aprendizado imensa, né? Ô, Nossa, Thaís, e nessa fase você teve algum apoio a nível da psicologia? Em algum momento você teve que pedir ajuda à parte da psicologia, dizer, olha, eu preciso que vocês me ajudem aqui agora a organizar as ideias? não, doutor.
não tive ajuda de nenhum psicólogo. Uhum. Eu segurei na mão de Deus mesmo e, e fui. Fui criando isso. Deus é perfeito. Ele é perfeito em tudo que ele faz, perfeito em tudo que ele faz. Então, todas as vezes que alguma coisinha dava errado aqui, ele fazia dar certo do outro lado para mostrar que as coisas, elas, por mais que ele tenha permitido que eu nascesse diferente dos meus colegas, das pessoas que estavam ao meu lado, ele estava lá para mostrar que dava, que eu conseguia, tá entendendo? Então, eu não precisei de nenhuma ajuda de nenhum profissional na época, Uhum. de nenhuma, e até os dias de hoje também não. Eu fui aprendendo mesmo com a Dona Vida e Deus, e aí foi indo. Tu tens alguma pretensão em termos cirúrgicos? Tu achas que alguma coisa em ti ainda deveria ser revista em termos cirúrgicos? Agora o Senhor tocou em um ponto que nem é um ponto, eu vou chamar de sonho. Uhum. É, sim, chamada renoplastia. Rinoplastia. É, uma das maiores metas da minha vida. Não por vaidade, mas para a gente só fechar um pouquinho mais esse ciclo de aceitação. Uhum. Então, assim, e algo muito bom que eu posso compartilhar agora, que já fazia o que, 8 anos, desde os meus 12 anos até os dias de hoje, eu acho que sim, acho que uns 8 anos mais ou menos. Eu espero que o centrinho me chame para fazer a cirurgia. Cirurgia. E exatamente no mês passado, no dia 11, eu recebi o e-mail do centrinho chamando para fazer a avaliação da cirurgia. Eu não sabia se eu chorava, se eu tremia, se eu agradecia, se eu ajoelhava, se eu ficava em pé, se eu mandava áudio, eu não sabia nem o que eu fazia. Mas foi tão grande a alegria que tomou conta de mim de uma forma que parecia que eu estava no céu. E aí, essa é. Se quiser sair, ó, tu tem 10 cirurgias para fazer, e entre as 10 está lá a rinoplastia. Qual vai escolher? Gente, eu nem li para as 9 que estão faltando. Eu quero a rinoplastia e é o que falta para mim. Não é uma questão de vaidade ou por estética, mas é a única coisa que falta para eu fechar esse círculo de aceitação, para que eu Uhum. possa me amar mais. Porque assim, é muito difícil a gente aprender a se amar. Eu vou trazer de novo para o nosso grupo, nós, prados. É muito difícil a gente aprender a se amar. Muito, muito, muito difícil. É uma guerra. A gente se torna o nosso maior inimigo. Certo. Principalmente quando a gente está olhando para o espelho. A gente se torna o nosso maior inimigo. Então é muito difícil aprender a se amar. É uma luta diária. Ainda é a minha luta diária. Todos os dias, literalmente. Não é uma frase clichê, não. É todos os dias. Ainda é a minha luta diária. Mas todos os dias, graças a Deus, eu tenho vencido esse gigante. Tem dias que ele me vence, mas ele me vence por 5 minutos, eu levanto de novo, estou lá. E é a rinoplastia, respondendo a sua pergunta, é ela a bendita, que em nome de Jesus vai sair perfeito. Amém. É fantástico mesmo, incrível. Olha, quando tu recebeste essa mensagem do Centrinho, significa que tu continuas a ser acompanhada no Centrinho. Tu tens acompanhado tudo o que está acontecendo no Centrinho atualmente, no processo de separação da USP e a entrega do Centrinho a uma OS. Isso de alguma forma te afetou? Isso de alguma forma te tocou? Ah, com certeza. Foi quando a gente soube disso, foi bem antes de eles mandarem o e-mail. Uhum. Mas foi logo, cara, a gente já ficou, meu Deus, se eles, no caso, a informação, se eles fecharem, porque logo quando vem, logo a informação é que se eles fecharem, como é que vai ser? Aí eu começo logo a pensar, não é uma coisa só minha, é uma coisa de um monte de gente, como é que a gente vai ficar? E aí eles mandaram o e-mail, e aí eu, meu Deus, tomara que eles não fechem. Aí eu já fui um pouquinho egoísta, já pensei em mim, eu não egoísta não, meu Deus, tomara que não fechem. E aí eu me lembrei de novo do povo, eu disse, gente, tem tanta gente que precisa, porque eu já tô meio caminho andado, né? Então, imagina as pessoas que não estão nem no meio, nem na metade da caminhada, que estão iniciando, pessoas que nem sabiam que tinha tratamento e descobriram o centrinho.
Então, assim, quando chegou essa informação que eles queriam desvincular o centrinho da USP, que eles queriam, de certa forma, que eles queriam não, que eles querem, de certa forma, apagar a minha história, sem dúvida, desesperador. Uhum. Depois que saiu, por exemplo, a notícia, eu acredito que foi ontem ou foi Foi anteontem, na publicado no Folha de Diário São Oficial, foi Paulo, no domingo. isso, justamente no grupo em que eu estou, foi um desespero. E assim, não era nem tanto os fissurados, eram as mães. E aquele alvoroço, meu Deus, e meu filho está iniciando, e meu filho, como vai fazer? Ai, minha filha tem segunda-feira, meu Deus, será como vai ser? E começou aquele desespero de, será que eles vão terminar? Será que eles vão, como é que vai ficar? Então, abalou não só as minhas estruturas, são uma estrutura de um grupo, de uma família inteira. Porque nós não somos pedacinhos, nós somos um inteiro. Uhum. Sabe a cicatriz? Muitos de nós carregam só de um lado, outros carregam dos dois lados. Então, nós somos cada pedacinho, cada fiozinho que tem, cada ladinho, somos nós. Nós somos Exatamente. essa grande. Então, desvinculando, você está arrancando de uma família um membro importante. O Centrinho, ele não é apenas um hospital. Ele é o ar da esperança e ele é, sem dúvidas, o coração das nossas vidas, de nós que precisamos, que a gente necessita. Ele é, sem dúvidas, ele deixa de ser um hospital e ele se torna o ar da esperança. Ele é o ar da nossa esperança, a esperança de muitas famílias, a esperança de muitas mães, como a minha, a esperança de muitos adolescentes, de muitos jovens como eu, que estão nessa luta de todo dia, aprender a se amar, tendo a esperança de que um dia as coisas elas vão melhorar, sabendo que tem um lugar que não é desconhecido, ele é meu. Quando eu chego lá, é meu. Exato. Quando você chega lá, é seu. Ele não é individual, ele é coletivo. Então, Exatamente. arrancar o centrinho da USP, eles estão arrancando o centrinho de uma família, de uma grande, de uma extensa, de uma enorme família, de Exatamente. pessoas diferentíssimas, mas que carregam a mesma cicatriz, a mesma. Exatamente. A minha história ela não é diferente da história de muitas pessoas, ela não é diferente. Se a gente for sentar com 10 pessoas fissuradas, as 10 pessoas fissuradas vão contar suas histórias, com certeza, com experiências e momentos diferentes, mas elas sempre vão chegar no mesmo ponto. Sempre vão chegar no mesmo ponto. Então, a minha história, ela é um pedacinho da história do meu colega do lado. Meu colega do lado, ele tem um pedacinho da história, um pedacinho da história dele é um pedaço da minha história. Exatamente. O centrinho, ele é o livro. Ele é o livro que agrega todas as nossas histórias. Ele agrega a minha história, agrega a história do meu colega do lado, ele agrega a história de alguém que eu nem conheço, nem sei. Não sei onde mora, não sei onde vive, não sei quem é mãe, não sei quem é pai, não sei nem o número de CPF. Eu achei lindo, E quem, e, eu achei lindo como tu e te quem referiste ao centrinho quando tu chegaste, é o lugar onde tu encontras, que tu te sentes mais integrada, não é? Que tu te sentes é completa o meu mundo, o teu mundo. é o meu mundo. Eu entro, é as únicas pessoas que estão lá, vou brincar agora, fora do nosso contexto, são os pais. Então, a garotada que tá lá, as pessoas que estão lá, a gente é do mundo só, é o mundo, é o nosso mundo. A Uhum. gente olha pro lado, não tem ninguém te olhando torto. A gente olha pro outro e já sorri e fala, eu conheço a história, tu conhece a minha história. Que A massa. gente olha pro lado e fala, a gente se conhece. A nossa vibe bateu, a nossa energia bateu, eu sei, eu sei, eu sei. Ninguém precisa estar olhando torto. Então a gente é o rei. Lá dentro não tem essa, não. A gente é rei. E aí de quem chegar e dizer que não, não, peraí, tu vai parar bem aqui, porque é dessa porta pra cá, meu filho, é um castelo e tu olhar a tua volta. Peraí, a comunidade aqui é forte, a comunidade aqui é forte. Que lindo, é lindo isso. Essa realmente é uma sensação de proteção, de acolhimento que o Centrinho transmite há tantos anos, a tantas famílias, não só os fissurados, as famílias, né?
a gente tem lá as figuras, aquelas figuras emblemáticas dentro do Centrinho até hoje, que vem atravessando gerações inteiras, de geração em geração, sempre acompanhando vocês e acolhendo vocês de uma forma tão bonita. E agora o Estado quer se interpor nessa história, e eu acho essencial que os fissurados, como tu fizeste agora, como o João Belo também já fez, o André e outros tantos já fizeram, que é dizer, atenção, não mexam na minha história. A minha história ninguém toca. Isso é maravilhoso, porque é preciso que as pessoas que estão envolvidas nessa história toda tenham, de fato, essa noção de que estão mexendo na história das pessoas, né? E de repente, qual é o sentido que essas pessoas veem no momento em que tu estás agora no teu processo de reabilitação, outros que já estão também num processo adiantado de reabilitação, de repente, quando vão colocar o próximo pé à frente, não encontrar o chão, é um susto muito grande. Aquilo que é dito, Thaís, é que o Centrinho não vai deixar de tratar aqueles que já estão em tratamento. Só que isso não resolve, de fato, um problema, porque atrás desta geração virá outra e uma outra e uma outra, porque a fenda lábio-palatina não vai acabar, não é? Então, enquanto nós não conseguirmos manipular a genética a esse ponto, não vai haver uma paralisação do nascimento de fissuras. Por isso, é preciso que haja, de fato, alguma consciência e responsabilidade da parte de quem está puxando esses cordéis, e que, nesse momento, também aproveito esse momento para esclarecer, aquilo que aconteceu com a publicação no Diário da República, Thaís, não deve desmobilizar nem desmotivar as pessoas. Aquilo que aconteceu nada mais é do que a confirmação de uma coisa que já estava feita desde 2014. Portanto, não aconteceu nada de diferente. A única coisa que houve foi a publicação desse processo e a efetivação de uma decisão que já estava tomada em 2014, que foi ratificada em 2018 e agora foi publicada. Portanto, as pessoas que não se desmotivem, as pessoas que não parem de se manifestar, porque o processo que está em causa é o cuidado com os fissurados. Portanto, essa situação toda, ela tem vários contornos que depois vão ter que ser analisados pelas pessoas com responsabilidade, os juristas, os advogados, os constitucionalistas vão ver qual é a realidade da decisão que foi tomada e da atitude que foi tomada. E, em sede própria e a seu tempo, as pessoas vão ser chamadas à pedra. As pessoas vão responder por aquilo que estão a fazer e por aquilo que fizeram, se foi fora da Constituição, se foi inconstitucional, elas não vão só ter a reversão dessa decisão, como vão ter que responder pela responsabilidade daquilo que fizeram. Mas, aos fissurados, a mensagem que nós temos que passar, Thaís, é a de luta pela continuidade da prestação dos cuidados. Esse é o grande protesto a manter. E se é dentro da USP, vai ser dentro da USP. Se for dentro desta OS, vai ser dentro da OS. O que nós não podemos deixar é que o Centrinho diminua, que o Centrinho encolha e que não tenha capacidade de resposta. Como é que é possível fazer isso? Esse talvez seja o grande desafio. Talvez tudo isso que está a acontecer não seja a morte do Centrinho. Talvez o que está a acontecer agora seja a fase crisálida do Centrinho. Sabe o que é uma crisálida? É quando a lagarta se envolve naquela seda, sabe? E que depois de algum tempo envolvida na seda, sai de lá uma borboleta maravilhosa. Ok? Portanto, pode ser que aquilo que está acontecendo hoje com o Centrinho seja uma necessária transmutação. O Centrinho está fazendo a sua metamorfose. Provavelmente, a gente tem que lutar para que aquilo que virá depois garanta o que já tem e que a gente consiga fazer alguma coisa ainda melhor. Por isso, acalmem-se todos, não desesperem, vamos continuar, a luta pelos fissurados continua.
E na luta pelos fissurados, também a luta pelo centrinho. Nós não vamos abandonar o centrinho, como o centrinho nunca abandonou nenhum de vocês. Mas nós vamos lutar por aquilo que é viável. E não existe forma, como eu falei em relação ao teu livro, da tua história, há coisas que a gente não consegue mudar lá atrás, porque já está escrito no livro. E esse acordo, essa ação deliberada de vilipendiar o Centrinho foi tomada em 2014. Tá? Então, isso não tem como mudar. O que pode mudar é o final da história. A gente pode fazer com que o final desse livro tenha um outro final diferente daquilo que aqueles autores tentaram fazer. Por isso, muita calma, pessoal, e vamos manter o foco no objetivo, que é o atendimento e o atendimento de excelência para os fissurados. Isso é o mais importante. E como tu acabaste de dizer, e muito bem, nesse momento, tu recebeste o teu presente, uma chamada para a tua rinoplastia. Por isso, vai acontecer certamente e vamos torcer para que outros, ainda que estão numa fase um pouco antes de ti, que também consigam chegar até aí. Tá certo? Thaís, outra questão muito importante da gente falar aqui, que eu não gostaria de deixar de falar sobre isso, é que o Centrinho ajudou muitas pessoas com a mão na massa, ajudou fisicamente, cirurgicamente, mas mesmo com toda a história do Centrinho, mesmo com toda a história de várias pessoas que lutaram, muitas pessoas continuaram no escuro, continuaram sem saber que a fenda lábio-palatina existia. E, pelo bem ou pelo mal, a realidade é que o mundo evoluiu, cresceu, mas a informação não acompanhou essa evolução. E foi exatamente por isso que surgiu um portal preocupado em levar essa informação, de certa forma, para complementar o trabalho do Centrinho. Por isso é que eu te falei que talvez as coisas aconteçam por alguma razão. E não é por que aconteceu, mas é para que aconteceu. Então eu queria te perguntar assim, como é que tu chegaste, onde é que tu conheceste o Atlas Lipcast? Eu conheci através de um bendito vídeo na primeira corrente. Eu acho que era a primeira corrente que eu soube que estavam fazendo, que pediram para nós que somos pacientes ou mães, né? Gravássemos uns vídeos e falássemos da importância e do porquê que o Centrinho deveria ficar do jeito que ele está, porque está perfeito do jeito que ele está. E aí, um moço e sua equipe procuraram por mim e me encontraram, e no caso encontraram a minha mãe em um dos grupos e perguntaram se essa moça bonita aqui estava por lá. E aí foi quando a gente recebeu a informação, eu estava na casa da minha amiga, a minha mãe foi lá com a minha irmã, rindo de orelha a orelha para mostrar que eles estavam me convidando para uma live, que era para falar, contar a minha história, para fazer parte, para a gente divulgar. E aí foi quando eu também fiquei muito, muito, muito feliz, porque essa é a primeira vez que eu conto a minha história. É a primeira vez que eu conto a minha história, assim, para outras pessoas ouvirem. Geralmente são só amigos próximos que já conviveram comigo, que sabem, assim, um pouquinho. E aí a primeira vez que eu conto, assim, e aí eu fiquei muito feliz, aí eu já fiquei nervosa. E aí eu vim ver, gente, mas quem é esse povo? E aí eu encontrei o Atlas, entrei no perfil, vi lá meu vídeo, e aí eu fui arrastando pelo feed, fui vendo outros vídeos, e aí eu me encanquei por saber que tem alguém, ou melhor, tem pessoas que estão contando a nossa história, estão levando a nossa história, estão nos dando voz e vez. E às vezes é difícil, né? Às vezes a gente fica caladinho na nossa, e aí as pessoas nos olham e elas só, deve ter acontecido alguma coisa e pronto. Mas aí quando a gente vai falar, às vezes elas se admiram, se emocionam quando conhecem a nossa história. E aí quando eu vi que vocês têm esse trabalho maravilhoso, que é divulgar a nossa história. Hoje eu estou divulgando a minha história, mas eu acredito que há uns dias atrás, há uns meses atrás, há um tempão atrás, outras pessoas estavam divulgando a história delas também.
E é muito bacana, é muito lindo ver que a gente nós estamos, na verdade, nos levantando e que há pessoas que estão lutando com a gente, estão nos dando essa vez, essa voz, esse motivo de a gente ter orgulho. A minha história é linda. Sim, bater no peito e falar minha história é linda. É, É diferente. E daí? Mas é linda, é a minha história, é o que me faz ser quem sou. Eu não gostava muito, não, de ser furado. Não gostava muito, não. Eu não gostava. Eu queria ser normal. Era o que eu queria ser normal. E aí eu fui vendo todo mundo normal. Ah, não, todo mundo é normal. Deixa a minha cicatriz aqui, deixa eu fissurar aqui. E aí foi. Vocês são incríveis. Eu encontrei vocês através de um vídeo que eu fiz. Vocês me encontraram e nós nos encontramos e estamos aqui. E eu espero que esse projeto cresça e prospere, porque tem pessoas que elas precisam conhecer sobre esse lado que às vezes é até esquecido, né? Às vezes não é lembrado, nem sabe, tem gente que nem sabe que existe. Hoje em dia eu ainda recebo perguntas de, mas o que foi isso? O que foi que aconteceu? caiu Caiu do de uma berço, caiu de escada? bicicleta. A pergunta que ele fala é, tu caiu de uma escada? Eu não caí de uma escada, eu sou fissurada. O que é isso? Eu nasci com lábios laporinos, eu sou fissurada, não foi escada não, filho, foi Deus mesmo. Que lindo. Ô, Thaís, sabes o que é que acontece? Tu falas muitas vezes em ser diferente. Tu conheces alguém que seja igual a outra pessoa? Não, foi o que me Então, fez querer ser eu. então eu acho que tu és normal, porque tu és diferente. E ser diferente é que é ser normal. Porque não É o que é existem ser duas bom, pessoas né? iguais, É sabe? verdade. Então eu acho que o conceito aqui, às vezes, passa por nós. Às vezes, como tu disseste quando a gente conversou, às vezes é ligar uma chavinha. E talvez essa seja a chavinha. Pensa no planeta Terra, onde tu nasceste, que existe 7 bilhões e meio de pessoas e todas diferentes umas das outras. Nem que seja no DNA, nem que seja nas impressões digitais. São todas diferentes umas das É outras. diferente. Portanto, se tu és diferente, minha linda, deixa eu te dizer que tu és normal. Não voltes a dizer que tu não és normal, porque tu és normal. E és normal porque és diferente das outras pessoas. Se tu Nunca serias mais. Anormal? Quem? Eu? Única. exatamente Não é normal, é única. única. É exatamente isso. É isso mesmo. Porque não é só o centrinho que é esse ar de esperança. Ar de esperança é tudo que a gente sente quando conversa com vocês. Eu tive o privilégio e a felicidade de, durante 20 anos da minha vida, conviver com fissurados todos os dias. É, a minha realidade é a tua realidade quando chega no centrinho. Portanto, eu, se tivesse que fazer uma descrição dentro desse teu princípio, o diferente sou eu. Foi o João Belo que me ofereceu as minhas duas marquinhas. Eu tenho aqui as minhas duas marquinhas graças ao João Belo. Por isso, é maravilhoso conhecer pessoas como você. Eu tenho aqui, desde o começo da live, duas pessoas que gostariam de entrar na conversa conosco. Eu vou chamar essas duas pessoas, vou pedir a elas que deem o seu testemunho, mas, por favor, sejam breves, porque eu gostaria muito, muito, muito de continuar e completar aqui a minha conversa com a Thaís, e nós já estamos, como sempre, a ultrapassar a 1 hora da nossa live. Então, Thaís, eu vou chamar aqui duas pessoas que pediram para entrar, para falar conosco, e vou dar aqui o alô, mas acho que não consigo. Elas estão aqui, daqui elas não conseguem entrar. Ah, conseguiram. Alô? Alô?
Tá com dificuldade de conexão? É, acho que não consegue. Acho que não consegue. E a outra pessoa também não conseguiu entrar. Não consigo, não, já tentei aqui dar o aval para entrar e não consegue. Vamos continuar a nossa conversa, entretanto, enquanto isso aqui se desenrola. Thaís, é, sempre no final das lives, em geral, a gente fala aqui sobre uma palavra que descreve a, a, o convidado que a gente tem na nossa frente. E eu tinha escolhido uma palavra para ti antes da nossa live, baseado naquilo que eu achei do teu vídeo, da tua sinopse que tu fizeste chegar gentilmente para mim, mas eu mudei a palavra. Eu mudei a palavra porque eu acho que essa palavra que eu vou te dizer, que eu acho que é uma definição muito mais justa, justa no sentido de ajustada. É um vestido que veste melhor em ti do que a palavra que eu tinha escolhido. E a palavra que eu escolhi para ti, menina, é vitoriosa. Vitoriosa é o mesmo que gloriosa, que exitosa, aquela que tem êxito, aquela que é triunfadora, é aquela que é vencedora. E eu acho que não há melhor retrato de vitória do que a tua história e a pessoa em que tu te transformaste. Tu te transformaste na personagem da Vitória. Então, se tu tivesse uma capa e tivesse que ter uma letra no teu fato, era um V, não era um S. Não és uma super mulher, és uma mulher de verdade, mas com um V gigante de vitoriosa. E é muito, muito, muito bom. E as pessoas que estiveram aqui ouvindo a tua história, eu tenho certeza que saíram daqui mais ricas hoje do que quando chegaram na nossa conversa. Foi absolutamente um exemplo de uma lição de vida que tu deste hoje aqui para gente. E eu vou te convidar para a gente fazer mais umas conversas. Eu gostaria muito de ter um dia uma mesa redonda de fissurados, reunir algumas pessoas para a gente falar sobre essa experiência entre vocês. Então, eu vou deixar esse convite feito aqui no ar. Um dia desse vou te convidar para voltar e nessa onda nós fazemos uma rodada de mesa redonda. Topas? Já tá aceito e eu agradeço muito, muito, muito pelo elogio. E é muito bom saber que você e que outras pessoas me veem dessa forma. Foi é uma grande luta, mas eu só tenho a agradecer. Muito obrigada e, sem dúvidas, topadíssimo, topadíssimo. Pode chamar que eu já tô aqui. As pessoas que estão aqui estão delirantes com a tua história, toda a gente está elogiar imenso a tua história. E por tu seres essa pessoa tão linda, eu queria te pedir uma coisa, Thaís. Eu queria que tu deixasses uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo noutra oportunidade, que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje, que tu passasse para essas pessoas uma ideia, na tua visão, qual é a importância de existir um Atlas Lipcast que possa guiá-las através dessa escuridão que reina sobre o assunto das fendas labiopalatinas. O que é que tu dirias para essas pessoas sobre o portal Atlas Lipcast? Ei, muito certinho. Tem uma galera querendo contar a tua história e elas contam com orgulho, com orgulho. Você é demais e esse portal é gigantesco, é brilhante, é maravilhoso. Tem alguém querendo contar a tua história. Sente orgulho aí, porque tem gente sentindo orgulho lá.
Muito obrigado. Bem-aja, assim, do fundo do coração. Foi uma live absolutamente retemperadora. Eu saio daqui muito mais rico, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, tive a oportunidade de aprender muito sobre ser humano. Ser humano, que é uma das questões essenciais do Centrinho, é ser humano, é um projeto de humanização. E o Atlas Ipcast também vem exatamente para abençoar isso tudo e para levar as pessoas exatamente a essa luz de informação que é tão necessária para todo mundo. Thaís, nós vamos nos encontrar muito mais vezes, certamente, porque felizmente a internet encurtou as distâncias. Mesmo tu estando aí no Maranhão, e eu estando aqui em Portugal, é maravilhoso a gente poder estar juntos por essa janela mágica que a internet nos permite. E eu queria muito te pedir uma última coisa, se não for assim demasiado, que tu dês assim um beijo bem gostoso na bochecha da tua mãe, um abraço muito apertado e diz assim: o tio Rony te agradece muito pela mulher que eu sou. Tá Ela bom? correu, ela correu, não quis aparecer, mas com certeza o beijo será dado e os agradecimentos também chegarão aos ouvidos dela. Ela está assistindo lá no quarto, ela apareceu aqui na porta, não quis vir. E eu sou muito grata, agradeço muito a você por ter me convidado. Agradeço a todos os meus amigos, porque eu já vi aqui que eles encheram de comentário. Agradeço a todos os meus amigos que assistiram, que já viram, já assistiram, já saíram, e é incrível, vocês são maravilhosos, a minha mãe, todo mundo. Eu amo vocês e muito obrigada por sentir orgulho também da minha história e por terem me amado e ficado do meu lado, porque vocês são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Muito obrigada pelo convite. Eu com certeza aceitarei todas as vezes que o senhor chamar, eu estou aceitando. A gente está aqui sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, Thaís. Então, meus amigos, para vocês que estão aí desse lado, que ouviram essa história maravilhosa, agora não se esqueçam, assim que o vídeo aparecer aí nas vossas timelines, nas vossas publicações, partilhem esse vídeo, deixem aí um like, façam algum comentário depois nas publicações, levem o Atlas Lipcast ao ouvido das outras pessoas. Segunda-feira, estamos cá de volta, temos mais convidados, temos mais conversa, todas as segundas-feiras, à mesma hora. E para quem quiser, Atlas Lipcast, o nosso podcast está disponível em todos os agregadores de podcast. É só abrir o agregador que você está habituado a usar, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, o que você quiser, e clica lá e escreve Atlas Lipcast e você vai encontrar muita informação. Se quiser essa informação mais dinâmica, mais viva, também pode ir assistir no meu canal do YouTube, Rony Furfuro, Coração Fissurado. Tem lá mais de 300 vídeos para vocês entenderem sobre quase todos os temas, e a gente continua a publicar todos os dias vídeos a explicar sobre a fenda labiopalatina. Por isso, conto com vocês, distribuam essa informação, levem o processo adiante e, por favor, fiquem ligados na nossa campanha que vai começar no dia 2 de junho de 2022. Portanto, daqui a pouco nós vamos estar lançando uma campanha muito importante, que é a campanha para o Dia do Fissurado, para haver definitivamente um dia que seja um dia para que o país inteiro pare para falar da fissura labiopalatina, para que de uma vez por todas essa malformação congênita, que é a mais frequente da face humana, a segunda malformação congênita mais frequente no corpo humano, que isso deixe de ser um ilustre desconhecido na vida das pessoas. Por isso, fiquem ligados nas mídias, estamos todos juntos, somos seis perfis a trabalhar no lançamento dessa campanha e gostaríamos de ser 6.000. Todos vocês que puderem, republiquem aquilo que nós estamos a fazer. Então é a Rede Profis, as fissuradas, os fissurados pela vida, a colcha de sorrisos e o Atlas Deepcast. E falei quantos?
Se calhar falhei em algum. Não faz mal. Não faz mal, a intenção é o que conta. Vão verificar nas nossas mídias. Então, façam a partilha desse assunto, porque é muito importante que haja um dia de fissurados. Pessoal, nas nossas lives, normalmente, a gente não faz convites para as pessoas entrarem nas lives. Eu hoje tentei fazer aqui uma pequena exceção, mas as nossas lives são programadas com as pessoas que vêm conversar conosco. Se você quer conversar conosco, se você também quer participar das nossas lives, manda um e-mail para atlaslipcast@atlaslipcast.com e a gente vai fazer a nossa equipe entrar em contato contigo para a gente combinar direitinho e você vir também contar a sua história para que isso possa ser partilhado, como foi a história da Thaís, do André e de tantos outros que passaram por aqui e que vão continuar a passar. Tá bem? Até para a semana. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, um abração.